Olá, turmas do sexto ano! Hoje teremos mais uma aula de geografia. E nessa aula a gente vai abordar o tema sobre as águas dos oceanos. Nós vamos entender os principais assuntos e temas que estão relacionados a esse importante elemento do nosso planeta, né? Dado também a diversidade de riquezas, de belezas que os oceanos nos proporcionam. Então a gente vai começar falando o seguinte: o processo de formação das águas presentes nos oceanos, como consequência também as águas presentes na superfície do planeta Terra, já que o oceano ele é esse grande regulador, certo, das águas do nosso planeta. A comunidade científica ela acredita em duas hipóteses para a formação das águas do nosso planeta. A primeira, e uma das relativamente mais aceitas, é que a água que temos hoje no nosso planeta ela veio de fora, certo? Por meio dos asteroides, dos meteoros, dos cometas, que durante o período de formação do nosso planeta eles se chocaram com a Terra, certo? Eles trouxeram gelo e aí esse gelo, quando ele derreteu na superfície da Terra há milhares e milhares de anos, ainda na era pré-cambriana, certo? Formou as águas presentes na nossa superfície. Uma outra teoria, que também é defendida por muitos cientistas, é que durante o processo de formação da atmosfera do nosso planeta, a reação de diversos elementos provocou aí, formou as águas do nosso planeta. Sobretudo, essas reações elas foram provocadas por conta da intensa atividade vulcânica na era pré-cambriana. O que se tem, de fato, de certeza, é que não tem um consenso formal, científico, que prove como a água foi formada. Os cientistas acreditam nessas duas teorias, né? Tem um grupo de cientistas que defende a teoria dos asteroides, meteoros e cometas que trouxeram gelo para o nosso planeta quando eles se chocavam com a Terra, e outros que a água ela foi formada por reações químicas devido à atividade vulcânica do nosso planeta. Enfim, são essas duas teorias que são aceitas. Mas aí também a gente vai começar falando sobre as águas oceânicas, né? As águas dos nossos oceanos. Elas são um conjunto de massas de água, de águas salgadas, com grande diversidade biológica e que pode gerar muitas riquezas econômicas. E é até interessante a gente entender por que a água do mar ela é salgada. Ela é salgada justamente por conta das águas continentais que saem do continente em direção ao oceano por meio dos rios. E aí esses rios eles vão levando diversos minerais que vão se dissolvendo os minerais das rochas que vão se dissolvendo nos rios. E aí quando chega no oceano, onde essas águas se acumulam, elas se tornam salgadas. A gente vai entender um pouco mais sobre a formação das águas salgadas em aulas posteriores. E aí, o nosso planeta, né, a superfície dos oceanos da Terra, ela se divide em diversos mares. A gente vai já entender o que é um mar. E também os oceanos. Oceanos nós temos 5: o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o glacial Ártico e o glacial Antártico, certo? Esses oceanos eles têm em suas características diferentes salinidade, né, que é o teor de sal nessa água, a temperatura, a densidade, a própria cor do oceano. É interessante a gente entender que cada oceano ele não se mistura um com o outro por conta dessas diferenças
de salinidade, temperatura, de densidade das águas. E aí já os mares, eles são a diferença de um mar para um oceano, ela está relacionada principalmente ao tamanho. O mar geralmente ele é cercado por continentes, por ilhas, por arquipélagos, certo? E aí os mares, a depender de como ele está organizado em relação às terras que o circundam, ou seja, as terras que estão ao seu redor, eles podem ser classificados, por exemplo, em mar aberto. Quando ele se localiza na costa do continente e ele se comunica amplamente com o oceano. A gente pode ver aqui nessa imagem. Eu tenho aqui o continente, essa parte marrom, e aqui eu tenho o mar, né, que é a área que fica entre as terras continentais. Quando ele é aberto, ele tem uma comunicação bem grande com o oceano, como, por exemplo, o Mar do Norte, na Europa. Você percebe que ele fica ali entre a Inglaterra, a Noruega, a Dinamarca, a Alemanha, e ele tem uma comunicação muito grande com o Oceano Glacial Ártico. O Mar do Caribe também é um outro exemplo, certo? Ele fica entre a América do Sul e a América Central, certo? Ele é circundado aí pelo continente americano e pelos arquipélagos do Caribe, por isso que ele é chamado de Mar do Caribe. A segunda classificação para os mares são os mares interiores. Estes são rodeados quase completamente por terras continentais, estando ligados aos oceanos por meio de um estreito ou de um canal. Percebam aqui nessa imagem, eu tenho o mar e ele é praticamente quase todo circundado por terras continentais. E aí, dependendo da localização, vai ter um estreito, que é uma área realmente bem estreita, ou um canal que liga ao grande oceano. Exemplos: o Mar Vermelho, certo? Que fica ali próximo à Arábia Saudita, e o Mar Negro, certo? Que fica uma parte entre a Europa e a Ásia. A terceira classificação de mar são os mares fechados. Eles se localizam no interior do continente sem comunicação com o oceano, como por exemplo o Mar Morto, o Mar do Cáspio. Esses mares, eles se diferenciam de lagos por conta da salinidade das águas, certo? Porque para ser considerado um mar, ele tem que ter água salgada. Então, o que é que diferencia, por exemplo, o Mar Morto de um lago? A salinidade, ou seja, a quantidade de sal nessas águas. O Mar Morto, ele é tão salgado, mas tão salgado, por isso que recebe esse nome de Mar Morto. Porque lá não é encontrado nenhuma espécie animal nem vegetal nesse mar. E a quantidade de sal lá é tão grande que é possível você boiar, né? Você não afunda nesse mar. Você não morre afogado, né? Você pode morrer desidratado por conta da falta de água, por conta da água tão salgada que esse oceano, né? Que esse mar, ele tem. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre as águas oceânicas, sobre as diferenças de um oceano e um mar. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Tchau!